Finalmente vamos entrar em cálculo, nosso primeiro tópico da nossa disciplina, ainda que seja um tópico introdutório. Guys, é o problema da tangente. Antes de iniciarmos, deixa eu fazer uma correção. Em um vídeo eu falei que o termo tangente vinha do grego. Peço desculpas, eu me enganei, é do latim. Tangente vem do latim. Eu notei alguns tópicos que a gente vai abordar. Então, tangente vem do latim, que significa o quê? Tocando, ok, guys? Tocando. Então, quando a gente fala em reta tangente, é uma reta que passa tocando. Tocando o quê? Pois bem, a partir de agora nós iremos abordar o conceito de reta tangente a uma curva. Então, se eu tiver uma curva, aqui é uma curva, eu escolho um ponto, posso escolher um ponto bem aqui, e eu vou tratar de encontrar a reta tangente passando por esse ponto. Ok, guys? O nome tangente, como eu já disse, vem do latim, significa tocando. Então a gente vai em busca de passar uma reta, essa curva que passa tocando, e você provavelmente se pergunta o que isso vai me ajudar na minha vida. Eu faço biologia e química, para que eu quero saber de uma reta tocando uma curva, naturalmente. Mas, guys, como eu já mencionei em outros vídeos, há grandes aplicações, nós veremos isso no futuro. Então, um pouco de calma, que isso é uma construção. A partir desse conceito, nós vamos introduzir o conceito de limites, e de limites nós vamos introduzir o conceito de derivadas e taxa de variação, e a partir daí que começamos a ver as aplicações, os efeitos desse conceito. Ok, guys? Pois bem, como a reta ela passa tocando a uma curva, tocando, não é uma reta que vai passando cruzando ou cortando, tocando, ela tem a mesma direção da curva. Então, muitas vezes nós imaginamos a curva como sendo a trajetória de uma partícula, ou seja, um pontinho em movimento. Vou pegar essa curva aqui como exemplo. Não, vou fazer muito melhor. Vou abrir esse aplicativo aqui, que é o GeoGebra, tá, guys? Informações dos aplicativos. Nome do aplicativo é GeoGebra. Na verdade, aqui ele está como Geometria. É um aplicativo do GeoGebra. GeoGebra, para talvez alguns de vocês conheçam, é uma plataforma. Mas esse aplicativo especificamente eu disponibilizei para vocês lá no Telegram, caso queiram instalar. Não é obrigatório não, só se quiserem instalar. Dá para fazer muita coisa bem legal aqui nele. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa curva aqui. Aliás, essa curva é o gráfico da função exponencial, tá, guys? Dá para ver o gráfico da função exponencial. Olha, veja como a parte que ele vai aqui para a esquerda vai se aproximando da linha, vai tentando se tornar reto. Se a gente ver aqui, ó, parece que o gráfico coincidiu com o eixo X, mas a gente vai dando zoom e percebendo que não, é por causa que estava distante. A gente pode dar Alt Zoom e ver como ele fica quase vertical. É bem legal esse aplicativo. E pois bem, eu quero inserir um ponto aqui. Tem a opção daqui, ponto. Vou colocar um ponto bem aqui, vou trocar a cor dele, porque a gente vai abordar especificamente esse ponto. Vamos colocar ele em vermelho, já acho que tá bom para nós. Então, guys, muitas vezes nós pensamos numa curva, como eu ia dizendo, como sendo o caminho de uma partícula. Então, uma partícula pode ser olhada como um ponto, aqui o ponto, e posso caminhar com esse ponto em cima da curva. Então, veja bem, eu posso imaginar a curva como sendo a trajetória ou o caminho dessa partícula. Agora a partícula está subindo, 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 subindo. Ok, guys? E por que eu ia falando disso? Lembrei por que eu ia falando. Então, a reta tangente tende a ser a direção dessa curva. Se eu pensar nesse ponto aqui, então ele está indo nessa direção, subindo, subindo. Nessa parte que ele está subindo, perceba que ele está indo, e eu não sei se dá para fazer isso aqui. Não sei, eu vou fazer assim. É dando você mexer bem no GeoGebra, você mexer algumas coisas. Mas perceba que ele está indo. Vou colocar mais grosso aqui.
ele está indo nessa direção aqui, ó. Nessa direção. Nessa direção. Não é bem nessa, mas é nessa direção aqui. É a direção para onde ele está indo. E é a mesma direção da curva. E a direção de uma curva é exatamente uma linha tangente a ela. Então nós imaginamos, talvez isso não fique muito claro para você, isso é uma questão de tempo. Tem conceitos que são com o tempo que nós vamos compreendendo melhor. Mas com o tempo você vai perceber que a direção de uma curva é exatamente a direção da linha tangente. E o que é essa tal de reta tangente? Guys, deixa eu ver aqui que eu acho que tem alguma coisa mais para falar para vocês. Já falei dessa parte. Tem a mesma direção da curva. Então, a reta tangente tem a mesma direção da curva nesse ponto de contato. Lembre-se que tem a reta tangente de acordo com o ponto de contato. Se eu colocar um ponto aqui, eu tenho uma tangente, um ponto aqui vai ser outra tangente, e um ponto aqui será outra tangente. Cada ponto eu vou ter uma reta tangente. Em se tratando de reta tangente, ela é fácil quando a minha curva é uma circunferência. Por quê? Quando a minha curva é uma circunferência, como nós temos aqui, a reta tangente, ela é justamente uma reta que toca somente uma vez, como é o caso que a gente está vendo aqui, ó. Ela toca somente uma vez a minha curva. Mas quando minha curva é bem genérica, não necessariamente ela toca somente uma vez. Eu estou dizendo isso porque alguns acabam confundindo e achando que a reta tangente toca somente uma vez. Então, guys, para efeito desse exemplo, observe essa curva em preto, que a gente vai chamar de curva C, e fixe esse ponto P aqui. A reta tangente nesse ponto a essa curva, então veja bem, reta tangente está sempre relacionado a duas coisas, curva e ponto. A reta tangente a essa curva, nesse ponto, é essa reta vermelha. Então, nosso ponto de tangência, que é o ponto do toque, esse aqui, perceba que ela está passando por ali, ela está passando tocando, ela não corta. Mais adiante ela vai cortar, aqui ela vai cortar. Não tem problema ela cortar a curva, cruzar a curva em outros lugares. Aqui não tem problema ela cruzar. Ela está cortando aqui, professor, mas ela não pode cortar. O que ela não pode cortar ou cruzar a curva é no ponto de tangência. Então, essa nossa reta aqui, essa em vermelho, que a gente chama de reta T, ela é tangente nesse ponto P. Ela não é tangente nesse ponto aqui, que a gente pode chamar de Q. Ela não é tangente. Agora, perceba que nós temos uma linha azul aqui. A linha azul está tocando a nossa curva somente uma vez. Mas não é um tocando passando de raspão, é um tocando perfurando a curva. Então, nossa linha azul, que é a gente chama de reta L, que aqui é um L, é uma reta que não é tangente. Ou seja, no ponto P, essa reta não é tangente, por quê? Porque ela não passa de raspão, ela não passa tocando, ela passa cortando, ela passa perfurando a nossa curva, ela vai perfurando. Inclusive, ela divide a nossa curva em duas partes. Se você olhar para esse corte, então tem uma parte antes e uma parte depois do corte. A nossa reta P, a nossa reta T, a nossa reta em vermelho, por sua vez, ela passa aqui de raspão na nossa curva em preto, ela passa tocando, ela é tangente à curva no ponto P. No ponto P. Então nós temos vários pontos de tangência. E eu coloquei esse gráfico aqui para nós porque tem uma coisa bem legal para nós visualizarmos, que é o seguinte. Eu vou aqui numa opção de adicionar uma reta. Guys, perceba que na nossa curva eu escolhi dois pontos. Fixa esse ponto A. Eu poderia até batizá-lo. Fixa esse ponto A. E esse ponto Espera aí, calma. Volte aqui, volte. Cadê o meu ponto que era fixado era B. Vamos excluir esse ponto C. Esse ponto C. Esse ponto A, vamos batizá-lo. Eu vou chamá-lo. Onde é que apaga aqui? Acho que é aqui. Eu vou chamá-lo de ponto, mas eu não sei onde é que eu acho que o que apaga tá bem aqui.
quero chamá-lo de ponto P. Subo daqui, pronto. Vamos chamá-lo de ponto P, mas eu quero maiúsculo, pronto. Como eu quero deixá-lo fixo, chamei ele de ponto P. Pronto, ele virou P, ó. Esse ponto aqui virou P, vai ser um ponto fixo para nós. Esse ponto aqui, deixa ele aí, ok. Aí, guys, o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou pegar uma reta, são reta aqui. Vou pegar uma reta que ligue o ponto... Opa, eu tirei da opção. Que ligue o ponto P ao ponto B. Pronto. Aqui, ó. Então, peguei uma reta que ligue ao ponto P, o ponto P ao ponto B. Pois bem, guys, essa reta, ela está cortando a nossa curva, ou cruzando em dois pontos, no P e no B. Essas retas que cruzam dois pontos de uma curva são chamadas de retas secantes. Anote aí no seu caderno. Retas secantes são retas que cruzam dois pontos de uma curva. Então, essa aqui é uma reta secante a nossa curva em verde. Reta secante. Pois bem, eu vou considerar esse ponto P nosso como fixo, tá? Não vou mexer com ele, mas eu vou fazer algo interessante com esse B. Eu vou descer esse B. Eu vou pegar o nosso ponto B e deslizar ao longo da curva. E olha que coisa interessante quando eu faço isso. Veja, quando eu começo a descer, a nossa secante começa a se mexer. A nossa secante é a reta que liga o P ao B. Está tendo uma mini falhazinha do nosso aplicativo, mas estou descendo. Agora, o que acontece quando eu colido o P com o B? Pronto, colidi o P com B. Olha que coisa interessante. O P era fixo, eu comecei a deslizar o P a caminho do B. Quando eu deslizei o P a caminho do B, a minha reta, que era secante, acabou virando reta o quê? Olha o que ela está fazendo. Ela está tangenciando a nossa curva, ela está passando tocando. Então, ao fazer esse processo, a nossa reta secante se transformou em reta tangente. Então, isso, guys, é uma reta tangente. É uma reta tangente. Veja, eu dou um zoom aqui, olha. Olha o que aconteceu, coisa legal. Ela está passando, tocando, a reta está passando, tocando a nossa curva. Então, a nossa reta secante virou reta tangente. E a gente vai usar essa filosofia mais adiante. Ou seja, fixado um ponto, se você escolhe um outro, você passa uma reta ali, você tem uma reta secante. Se esse outro você desliza na curva rumo ao teu ponto fixo, a tua reta secante vira o que? Reta tangente. Vamos fazer de novo. Aqui, olha, reta secante. Aí eu vinha deslizando o ponto. Veja o que vai acontecendo com a reta. Ela vai o quê? Ela vai se transformando em reta tangente. Se eu passar do ponto, ela volta a ser secante. Então a ideia é chegar no ponto para ela virar tangente. Ok, guys? Então essa é uma introduçãozinha de retas tangentes em relação ao nosso problema. O problema da reta tangente é um problema que consiste em encontrar retas tangentes a uma curva. Vamos discutir isso no próximo vídeo. Thanks.